Muito bem, minha gente. O SUS tem 35 anos. É considerado um dos maiores símbolos de cidadania e democracia. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? Completou 19 anos em setembro, 19 de setembro de 2005. Ao longo desses anos, o sistema transformou a vida de milhões de brasileiros. A saúde pública no Brasil, oferecendo acesso universal a serviços, também vem sendo promovendo equidade e consolidando-se como referência internacional em vacinação, transplantes, combate à epidemia e atenção primária à saúde, por exemplo. Nenhum outro país possui um sistema público do tamanho do SUS que atende exclusivamente cerca de 75% da população. Aquele repórter que faz profissão repórter na Globo é o Caco Barcelos. Ele esteve aqui em Conquista uma vez numa palestra e na palestra ele falava, olha, nós temos 80% da população brasileira que recebe de meio a 3 salários mínimos. De meio a 3 salários mínimos. Um pouquinho mais se você, a nós, nenhuma concentração de riqueza estupenda. Não querem que fale isso, mas é verdade, né? Então precisa do SUS absolutamente. Aí você fala, mas tem defeito? Claro que tem. Tudo que o ser humano faz, ele tem seus defeitos, mas precisa melhorar, com certeza. Então, mais de 75% da população é atendida pelo SUS. Por outro lado, parte dessas conquistas só foram possíveis graças ao uso de dados robustos para planejamentos e monitoramentos da saúde pública nesse país chamado Brasil. E o papel do SUS no combate à desigualdade, não é, gente? Apesar das desigualdades persistentes no acesso à saúde, o SUS desempenha um papel central na promoção da equidade. No entanto, a gente precisa ainda melhorar. E a gente precisa que as pessoas que têm o poder na mão, que têm a caneta, tenham a grandeza e a honestidade de conduzir os recursos. Em 2025, por exemplo, foram 245 bilhões, com mais quase 32 bilhões em obras e equipamentos, então quase 300 bilhões de investimentos na saúde, que é fundamental para nós, é claro que é fundamental. Olha, o doutor Drauzio Varella, médico respeitado, conhecido desse país, conhecido mundialmente, ele falando sobre isso e da importância do SUS, a importância do SUS para a população mais carente. Você, às vezes, você tem seu plano de saúde, não tem? Você tem a facilidade. Agora, imagine quem não tem. E a saúde no Brasil, inclusive, é usada, às vezes, como um paternalista, porque as pessoas querem porque querem, às vezes ganham um voto, né? Não, vou ganhar o voto porque eu vou levar fulano no médico, vou levar fulano no hospital. Não é verdade? Enquanto a gente tem que entender que isso é uma obrigação do Estado brasileiro e que o Estado brasileiro é quem faz, portanto, esse atendimento. Nós temos um áudio aí, numa entrevista naquele programa Roda Viva, o doutor Drauzio Varella falando sobre o SUS. Vamos ouvir. Conseguiu, Cícero Arlen? Não tá conseguindo não, né? Quer que eu mande de novo? Não tá entrando. Vê se é Alan Vitor. Manda para Alan Vitor. Eu vou mandar para Alan Vitor. Alan Vitor seria a partir de 20 segundos, né? 20 segundos. Alan Vitor. Eu mandei para Alan Vitor. Aí se você me desse essa ideia, antes tinha feito. Então, nós estamos falando da importância do SUS e que a gente não pode falar mal desse programa tão importante para esse país e para a população mais carente. É necessário que cobramos de quem administra. Porque tem gente que tem o compromisso verdadeiro de não desviar o dinheiro
e esse país tem corrupção para lascar, infelizmente acaba desviando uma parte desses recursos e nós temos que cobrar, não é? Já podemos ouvir esse áudio, vamos lá ouvir Drauzio Varela falando no Roda Viva. 13h14. Saúde gratuita para todos, país com mais de 100 milhões de habitantes. Não existe outro no mundo, só nós. Não, nós vamos tratar todos os brasileiros aqui. É uma tarefa absurda, não é? O pessoal fala do NHS, do National Health System da Inglaterra, que maravilha, que nos vão. Primeiro vai lá e conversa com os ingleses e vê se eles pensam assim. Segundo, começou depois da Segunda Guerra Mundial, 45. E aí eles estabeleceram, num país rico, num país com alto nível educacional, pessoas que tiveram esse tempo para organizar. Até eu faço. Eu organizo um serviço de saúde assim, 60 milhões de habitantes. Quero ver aqui, 210 milhões. Tremenda diversidade geográfica, diferenças sociais absurdas. Como é que você dá saúde gratuita para todos? O Brasil fez esse tremendo esforço e não foi no decorrer de 80 anos como os ingleses, não é? Pô, o SUS tem pouco mais de 30 anos. E nós conseguimos. Hoje você não encontra uma criança no Brasil que não tenha acesso a um pediatra. Eu nasci a meia hora a pé da Praça da Sé, no bairro do Brás. Eu não tive pediatra. Nem aquela molecada que jogava bola comigo na rua tomou vacina. Nem eu, nem minha irmã, nem meu irmão. Nós temos um grande passo, só que você fica numa situação complicada. Para resumir bem, que senão o programa não acaba nunca mais, você pega, nós temos no Brasil o maior programa de saúde pública, o mais elogiado do mundo, só não é elogiado aqui no Brasil, que é o Programa Estratégia Saúde da Família, que era conhecido aqui como Programa dos Agentes de Saúde. A gente fala assistência médica e coloca o médico na posição de destaque, né? Claro, médico é importante, sem médico fica tudo complicado. Mas ele não é a pessoa mais importante, a pessoa mais importante é o agente comunitário de saúde, é aquele que vai de porta em porta, que atende 100 famílias por mês, que conhece as pessoas, que dá conselhos, que tem uma programação a cumprir. Sabe, que vai lá, que conversa com as pessoas. Se ele não consegue resolver, você tem os técnicos de enfermagem, ou as técnicas de enfermagem, as enfermeiras e um médico. E tem a unidade básica de saúde. São 44 mil unidades básicas de saúde espalhadas pelo país. Esse país fez uma revolução na saúde. Agora, você pega uma ministra da Saúde que entrou. Muito bem que eu quero, é isso aí. Então ele está falando, doutor Drauzio Varela, um médico respeitado, defendendo o SUS absolutamente como nós estamos falando aqui hoje. E ele falando desses agentes de saúde, dos PSFs, do posto de saúde da família. Quem fez isso? Olha, gente, eu destaco sempre o doutor José Serra, que foi ministro de 31 de março de 98 a 20 de fevereiro de 2002. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e ele é reconhecido como o titular que mais permaneceu no ministério. Vocês lembram da briga dele com os medicamentos genéricos, brigando com os laboratórios, e implementação da política de medicamentos genéricos no Brasil? Marco da gestão de Zé Serra, do ministro Zé Serra. Combate à AIDS, consolidação do Programa Brasileiro de Distribuição Gratuita de Coquetéis Antirretrovirais e Quebra de Patentes, vocês lembram? E teve um médico importante, um sanitarista chamado doutor lá de Santos, rapaz, que veio para a conquista, trago pelas mãos do doutor Guilherme Menezes, para fazer aqui o posto de tratamento aqui, o CAAV, né? Eu esqueci o nome dele aqui, entrevistei tantas vezes. Foi prefeito de Santos. Poxa, me passou aqui rapidamente o nome. Ele era do PT. Zé Serra do PSDB, o ministro Zé Serra.
o convidou para fazer o programa de combate à AIDS no Brasil. E ele foi para o Ministério e ajudou o ministro Zé Serra a fazer esse programa de consolidação do Programa Brasileiro de Distribuição Gratuita de Coquetéis Antirretrovirais e Quebra de Patentes. Doutor Davi Capistrano, lembrei. O doutor Davi Capistrano, que foi prefeito de Santos e que veio à conquista por diversas vezes sem cobrar um tostão para fazer esse serviço de combate à AIDS. Doutor José Serra, também ministro da Saúde da Família, expansão expressiva da estratégia de saúde da família e agentes comunitários, como diz o doutor Drauzio Varela, porque o agente comunitário ensina as pessoas a lavarem as mãos, se higienizarem após a saírem do banheiro, de fazer a sua alimentação, não é? Que é fundamental para você combater a doença. Um médico sanitarista veio para a conquista, muito jovem, ele chamado Regis Pacheco, veio para combater aqui já tinham morrido mais de 200 pessoas, me parece que era de catapora, né? E ele chegou aqui e foi perceber que as casas eram sujas, que aí botou fogo em um monte de coisa, limpou, que aí diminuiu, portanto, aquelas mortalidades em função da sujeira nossa. Então, o agente de saúde ajuda a fazer isso e essa orientação. Ele fez a regulamentação, a atuação, a regulamentação dos planos de seguro de saúde também. Ai, Deus, você está falando isso por quê? Né? Porque nós perdemos a força do posto de saúde e todo dia eu fico aqui falando. Todo dia nós estamos falando que o posto de saúde é fundamental. Se o posto de saúde não atender bem, aquele cortinho no dedo, uma pressão alta, um exame ali de pré-natal, vai fazer o quê? Vão para a UPA, unidade de pronto atendimento, ou para o hospital regional. Não é assim. É por isso que lota, que a gente não tem mais essa força do posto de saúde. Aí essa é contra quem? Não é contra ninguém. Para de bestajada. Nós estamos falando do atendimento da saúde das pessoas que mais precisam. Entendam isso absolutamente. E aí eu estou voltando a discutir isso, porque é minha preocupação. E que não é só minha, que deveria ser de todos, de quem gosta principalmente dessa cidade, quem ama essa cidade. Porque o Hospital Unimed rompeu com a Secretaria Municipal de Saúde e Conquista. Menos um hospital. Vamos para onde? Se os PCFs não atendem bem, os postos de saúde não atendem bem, não cumprem o seu papel, que muitas vezes não tem médico, não tem enfermeiro, não tem espaladrapo. E vão dizer que é mentira minha. É porque você que está dizendo que é mentira minha, você não está lá na periferia. Você não está lá para buscar um posto de saúde. Como nós somos maus. Se não me atinge, eu não estou nem aí, uma banana para todo mundo. Mas todo mundo é a grande maioria que precisa desse atendimento. Então, uma nota à imprensa, a prefeitura diz: a prefeitura de Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o Hospital Unimed comunicou o encerramento da prestação de serviços ao município, alegando inviabilidade econômica. E diz mais a nota: a decisão ocorreu após a administração municipal não concordar com alterações contratuais que feriam as normas do Ministério da Saúde. O posicionamento da unidade acontece em meio à vigência de um novo edital de chamada pública, publicado no último dia 2 de fevereiro, que estabelece as regras para a contratação de serviços de média e alta complexidade na rede pública. Da média e alta complexidade na rede pública. Mas você pode atender os casos mais simples dos postos de saúde. Mas se não atendem, não tem regularidade, eu estou mentindo, pelo amor de Deus. Tomara que eu esteja mentindo. Tomara que eu estou falando em verdades, que os postos de saúde atendem e atendem muito bem a população mais carente. Então ela diz mais aqui a nota da prefeitura: o processo de encerramento das atividades hospitalares
segue um período de transição de 60 dias, acordado anteriormente entre as partes para evitar a descontinuidade da assistência. Durante as tratativas, o Unimed sugeriu a alteração do regime de atendimento para o hospital dia, ou seja, o Day Hospital. Porém, a Secretaria de Saúde esclarece que o pleito foi indeferido após análise técnica e jurídica devido à incompatibilidade da proposta com o regramento vigente no SUS, né? E aí diz que o edital 2026, que está pleno vigor, vai contratar um outro hospital. Tem uma nota nova hoje, Anne, me parece uma nota nova que você colocou aí, inclusive no grupo aí do Up Notícias. Eles estão falando de que aí, rapidamente, Anne, sobre... Eles estão falando de nova tratativa com o Unimed, é isso? Basicamente, eles falaram que a prefeitura não queria sair desse convênio, né, que tinha com a Unimed, que foi uma decisão exclusiva e unilateral da instituição hospitalar, conforme nota oficial divulgada pela própria unidade, né? Diante disso, a Secretaria de Saúde antecipou-se ao prazo final para reestruturar as portas de entrada de assistência hospitalar, assegurando que a transição ocorra com total segurança técnica e continuidade do cuidado aos pacientes. Isso aí são aspas deles, né? Não sou eu que estou falando. Como dizia o nosso Dilton Rocha, saudoso Dilton Rocha, para onde vamos ou será que não vamos? Já está passando por uma reorganização estratégica para atender às demandas. A nota fala, abre aspas, que a população não ficará desassistida com a manutenção integral dos fluxos de urgência, emergência, cirurgias e internação. Tomara, é isso que nós estamos defendendo, gente. É isso. E entendam bem qual é a importância de um posto de saúde, atender bem, ter médico, ter enfermeiro, ter as qualidades e as condições de atender os casos mais simples, para que você não lote, portanto, a UPA, a unidade de pronto atendimento, nem os hospitais credenciados. Quando o Jotinha, principalmente, que faz muito essas matérias de hospitais, ele nos traz geralmente a superlotação da UPA. Vão fazer o quê? Conquista já é um atendimento regional. Às vezes mandam para cá sem pactuação. Já cria um inferno na média e alta complexidade. Tem baixa complexidade que mandam inclusive para cá. Então a importância de ter atendimento de qualidade nos postos de saúde. Num momento como esse que um hospital se descredencia do atendimento do SUS. Dr. Drauzio Varela falou aí. E nós reafirmamos a importância do SUS. Agora, em todo o país, principalmente as cidades que têm a saúde municipalizada, que comanda, portanto, a aplicação desses recursos que são exclusivos para a saúde. Eles chamam de verba carimbada. Tem que fazer isso com a qualidade, com respeito, né? Que nós devemos ter sempre com as pessoas que necessitam desse atendimento. Viva o SUS! Graças a Deus nós temos o SUS. Precisa melhorar, claro que precisa. Agora depende de todos nós. Toca o barco. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is.